Olá, caros alunos, sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula. Nessa aula nós vamos aprender um pouco sobre os tipos de frases na Libras. Então, como nós falamos na aula anterior, as expressões faciais elas vão ter bastante pertinência para a compreensão do entendimento, pois, através das expressões faciais, que vai haver a entonação das línguas de sinais. Então, a entonação das línguas de sinais vai ser feita por esse parâmetro. Então, um sinal ele pode mudar completamente o significado em função da expressão utilizada. Então, a gente vai observar o quê? Que as expressões faciais ou esses marcadores não manuais, que são os movimentos da face, dos olhos, da sobrancelha, da cabeça, do tronco, né? Eles vão ter dois tipos de funções, que vão ser o quê? Né? As expressões faciais afetivas, que são aquelas expressões ligadas aos sentimentos, às emoções, como, por exemplo, tristeza, alegria, medo, e as expressões faciais gramaticais. Então, eu trouxe aqui um exemplo das expressões faciais afetivas, que são essas que estão ligadas aos sentimentos. Vamos observar como é que ocorre essa questão da entonação, né, de dar sentido e significado através das expressões faciais. Então, é sinal de expressão ligada a sentimentos e emoções, como, por exemplo, né, tristeza, alegria. Então, você tem que observar o sinal que você está realizando com o significado daquilo que você está passando. Então, por exemplo, raiva, de assustado, de nervoso ou com sono. Então, todas essas expressões elas vão dar, junto com os outros parâmetros que nós já estudamos, esse conjunto desses parâmetros vão dar todo um sentido e significado, né, ao sinal, né, à frase em Libras. Então, vamos observar mais novamente as expressões. Por exemplo, de tristeza, você não pode estar com uma expressão neutra para dizer, por exemplo, que você está triste. Alegre, você tem que estar com essa expressão de alegria. De medo, né, da ideia de pavor, nesse sentido, né, de raiva. Assustado. Nervoso ou nervosa, e com sono. Então, vocês observaram que essas expressões faciais afetivas, elas estão ligadas mais a sentimentos, emoções, que eu esbocei, né, através dos sinais. Tristeza, alegria, raiva, medo. E nós vamos ter também as expressões faciais gramaticais, que são as expressões relacionadas, por exemplo, às sentenças afirmativas, interrogativas, exclamativas. Então, essas expressões elas vão ser realizadas de forma simultânea ao sinal. Então, você faz o sinal com todos os parâmetros que nós já falamos e as expressões faciais vão estar simultâneas. Então, eu vou trazer aqui algumas das expressões faciais, dessas expressões faciais gramaticais, para vocês poderem compreender melhor. Então, a gente vai ter como primeiro exemplo essa expressão facial afirmativa, né? Que é uma expressão facial gramatical, na qual a face ela vai ter um aspecto mais neutro. Vamos observar a professora sinalizando para que vocês possam compreender como é que fica a face na frase afirmativa, né? A expressão facial ela vai ficar mais neutra. Expressões, né, gramaticais. Exemplo: ontem eu viajei. Então, você observa que nessa frase, a professora, né, de vocês que está sinalizando, vocês observam que a face ela permanece com uma expressão neutra, né? Ontem eu viajei. Então, para frases afirmativas, você vai utilizar desse recurso. Agora nós vamos ter a interrogativa. Você vai observar o quê? Que vai ter uma diferença. Nessa frase, as sobrancelhas elas vão franzir
e vai ter um ligeiro movimento da cabeça, inclinando-a para cima. Então, eu vou dar aqui um exemplo para que vocês possam ver e compreender como é que se dá. Então, ó, qual a sua idade? Então, você observa que teve as sobrancelhas, elas teve esse franzido e um ligeiro movimento da cabeça, né, dando a ideia de uma pergunta. Então, vou colocar aqui novamente para que vocês possam compreender. Qual a sua idade? Né? Isso vai ser uma frase interrogativa. Agora nós vamos ver como é que se dá a frase exclamativa. Então, o que vai acontecer com as sobrancelhas? As sobrancelhas elas vão se levantar e vai ter um ligeiro movimento da cabeça, inclinando para cima e para baixo. Então, nós vamos ver aqui no exemplo como é que a professora fez. Então, mulher bonita, né? Então, vai ter essa entonação na face para dar a ideia de que é uma frase exclamativa. Então, nós vamos ter também na Libras a negação. Existem muitas formas de você sinalizar a negação, né, dentro de uma frase. Eu trouxe aqui um exemplo e nós vamos ver outras possibilidades dentro da língua de sinais, como é que se faz essa questão da negação. Então, nós vamos ter, ó, eu, casada, não. Então, aqui a professora, né, ela se utilizou do recurso do dedo indicador para negar uma afirmação, né? Primeiro sugeriu-se que fez uma pergunta, ela, eu, casada, não, certo? Então, nós vamos ver outros tipos de expressões gramaticais negativas, que podem ser: acrescenta-se o sinal não realizado como indicador, como na frase anterior, mas eu trouxe outros exemplos, como vocês podem ver, ó, brincar não, ou brincadeira não, não brinquei. Trabalhar não, ou não trabalhei. Então, você vai se utilizar do indicador. Imaginar não, ou não imaginei, ou eu não sonhei. Isso vai depender do contexto que você está falando, sinalizando. E nós vamos ter também as expressões de negação, na qual se utiliza a negação incorporada ao sinal. Como é que se dá isso, professora? Então, nós vamos ter, por exemplo, o sinal de gostar. Então, como é que você vai sinalizar não gosto? É só colocar fazer com o dedo indicador? Não, ele vai ser incorporado ao sinal, como por exemplo, não gosto. Não gosto. Então, nós vamos ter gostar e não gosto. Está incorporado ao sinal. Nós vamos ter também outro exemplo de um sinal, de uma negação incorporada ao sinal, é, por exemplo, o sinal de querer. E nós vamos ter não quero, né, que está incorporada ao sinal. Então, novamente, quero, não quero. Nós vamos ter também o sinal incorporado, por exemplo, ter. Como é que eu digo não tenho, não ter? Não tenho, né? Então, você observa que está incorporado ao sinal. Nós vamos ter também a negação com o movimento contrário da cabeça, como por exemplo, conhecer, não conheço, né? Você só faz o movimento da cabeça contrário, né? É o mesmo sinal. Entendi, afirmando e não entendi. Então, vamos lá novamente. Então, com movimento contrário. Conheço, não conheço. Então, você vai observar que é o mesmo sinal, só muda porque um ou outro você muda a questão contrária, né? Dando uma ideia de negação. Entendi, não entendi. Nós vamos ter também a negação com sinais de nada e nada e nenhum. Então, não tenho nada. Como é que a gente faz isso em Libras? Não tenho nada. Ter nada. Não ter nada. Né? Então, fica na Libras, fica não ter nada. Né? Traduzindo para o português, fica não tenho. Como é que fica nenhum? Né? Não quero nenhum.
Novamente, não quero nenhum. Bom, gente, essas foram as nossas referências. Eu espero que vocês se aprofundem e possam estar praticando na nossa atividade prática. Então, tchau e muito obrigada.